gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Hoje nós vamos abordar um assunto que tem a ver com todos nós, né? Nós estamos sempre vulneráveis a ele, estamos sempre no risco de repente, a gente ser vítima, né, de uma situação dramática. Eu estou me referindo à questão da insegurança pública. Itabuna, que já foi em algum momento lá atrás considerada como a cidade mais violenta do país, hoje, embora tenha regredido nessa sua situação dramática, Itabuna ainda está entre as cidades mais violentas do Brasil. Talvez ali em torno de quinto ou sexto lugar, mais violento na Bahia, mas é uma cidade que não é segura. Você tem lugares aqui na periferia, sobretudo, em que você tem que obedecer o chamado toque de recolher. Você, de repente, você não tem como fazer uma visita a um parente, a um amigo em determinado bairro, porque a partir de determinado horário, aquilo ali fica muito difícil, fica muito violento. E recentemente eu tive um testemunho de um amigo meu, né, que ele foi vítima de uma coação, foi, na verdade, refém de um sequestro, né? Moradores de bandido de um determinado bairro aqui, o flagrou fazendo culpa no bairro. Ele tinha mudado recentemente para aquela localidade e o pegaram, levaram para um espaço, né, onde eles já são acostumados a torturar pessoas, a matar pessoas, e lá foi uma pressão de 2h30, uma tortura psicológica absurda. E ficou nesse meu amigo a impressão de que ninguém está seguro nessa cidade. Estamos falando aqui de um bairro de periferia, mas até no centro da cidade a situação é muito difícil de lidar. Os assaltos, os homicídios, as tentativas de assassinato, os arrombamentos de estabelecimentos comerciais e residenciais, enfim, né, uma horda de práticas criminosas que faz com que nós estejamos sempre alerta, sempre policiando o ambiente, sempre observando os acontecimentos, enfim, com o propósito justamente de minimizar a vulnerabilidade. Itabuna também tem um problema muito grave, que são os crimes cometidos de morte, cuja autoria nunca foi conhecida. E são muitos casos, eu diria que passam de 1000 situações de homicídios em que os bandidos, os assassinos estão andando por aí, normalmente como pessoas normais, né, uma impunidade que é estimuladora para a reincidência de crime. E a gente fica muito triste porque eu sempre falo quando eu converso quando eu participo de um evento cuja temática é segurança pública, quando eu converso com autoridades militares da segurança pública, eu sempre digo que quando tem um acidente aéreo, independentemente da quantidade de vítimas fatais, há uma convergência internacional para aquela situação. O mundo inteiro se mobiliza, né, para investigar o que foi que causou aquele acidente. E aqui eu não me refiro somente às empresas de seguro, não me refiro às indústrias de aviões, enfim, as autoridades ligadas à questão do trânsito aéreo. Não, as autoridades geral, normalmente elas se envolvem naquela investigação. E o público também, porque, né, as pessoas que viajam de avião sabem que estão à mercê ali, estão completamente desguarnecidas, indefesas para qualquer tipo de contra-reação, porque um avião, quando cai, não tem o que fazer mais. É só rezar e torcer para os danos serem os menores possíveis. Então, quando tem um acidente de avião, há uma concentração de ações no sentido de saber por que ele aconteceu. O que foi que motivou aquele acidente? Isto para que ele não volte a acontecer e para dar para os passageiros de viagens aéreas a tranquilidade de aquele tipo de acontecimento não se repetirá. Então, hoje até para você viajar está havendo todo um cuidado, né? As pessoas, todo dia a gente está vendo notícia aí, né? Tudo que você pode transportar, enfim, há todo um aparato de preocupação, de insumo, de instrumento, de equipamentos que fazem com que a viagem aérea,
esteja cada vez mais segura. Quando você traz essa realidade para a questão local, a questão da insegurança pública no chão, né? As ações das facções criminosas, né? Os homicídios que são diários no estado da Bahia. A Bahia que no ano passado registrou mais de 7.000 assassinatos, enquanto que no Rio de Janeiro não chegou a 4.000. E a gente fica se perguntando por que na Bahia, né, tanta gente é assassinada. Se a ideia que nós temos é que o Rio de Janeiro é que é referência de segurança pública. Fazendo essa pergunta para um tenente-coronel, meu amigo, ele me respondeu de que lá no Rio de Janeiro, a segurança pública, paradoxalmente, tem a proteção das organizações criminosas. Em outras palavras, ele diz o seguinte: em determinado morro, quem faz a segurança não é a polícia, até porque a polícia não vai. Quando vai naquela situação de enfrentamento numa guerra mesmo. São centenas de policiais com carros blindados e tal. Normalmente, nos morros do Rio de Janeiro, a polícia não entra. Quem é que faz a segurança dos morros? Os criminosos. Olha que coisa paradoxal. Olha que coisa absurda o Estado permitir que organizações criminosas, com os seus soldados armados, com fuzis, com metralhadoras, com granada, enfim, com armamento do exército, armamento para enfrentamento de uma guerra, de uma coisa assim mais, sabe, tipo de um país lutando com o outro, de uma guerra civil, coisa parecida. Mas não, lá são assaltantes, são traficantes, usando aquelas armas que normalmente os soldados usam agora, nesse exato momento, na Ucrânia, na sua guerra contra a Rússia. Não dá para a gente aceitar isso. Então, quando tem um assassinato, ou quando tem uma realidade de acréscimo, como é o que está acontecendo atualmente em Itabuna, da quantidade de pessoas vítimas de homicídio, o Estado não se importa. O governo faz pouco caso, desdenha dessa situação. Nós temos situações de meses aqui que é quase 4 vezes a quantidade de assassinatos quando comparado ao mês anterior. E eu nunca vi em Itabuna, trabalho na imprensa há mais de 40 anos, eu nunca vi um noticiário, nunca ouvi uma ação, uma política pública voltada para pesquisar por que isso acontece. Por que em determinado bairro quem manda é o raio A, ou o raio B, ou a outra facção, enfim, são 3 facções aqui. Por que isso está acontecendo? E o que fazer para combater isso? O que é que o Estado está fazendo para que Itabuna não seja uma cidade temerosa, com feudos de organizações criminosas, com uma situação de temeridade por conta, por exemplo, dos empreendedores, dos comerciantes, dos empresários, a dona de casa, o trabalhador que fica apreensivo, enfim, está tudo muito confuso, porque a gente não entende por que isso está acontecendo. Você não vê... Olha, agora, há uns 2 meses atrás, no estado do Rio Grande do Norte, houve uma onda de crime praticada por ordem advindas do presídio. Os criminosos do presídio, né, barbarizavam lá e mandavam os seus soldados queimarem ônibus, fazerem assaltos, homicídios, etc. E isso fez com que o Brasil focasse sua atenção para o Rio Grande do Norte. Anteriormente foi o Ceará. Sempre tem um estado, né, submetido a esse tipo de onda de crime. E aí o que foi que a Bahia fez? Mandou para lá algumas dezenas de policiais para ajudar o governo do Rio Grande do Norte a lidar com o problema. Teve também uma situação, se não me engano, em Brasília. Em Brasília também, né, o governo do estado da Bahia já mandou policiais baianos para vários estados em situações de insegurança pública naquelas localidades. Mas o governo do estado nunca mandou uma força-tarefa, e aí eu vou citar Itabuna, nunca mandou para Itabuna uma força-tarefa, né? A ciência da polícia, da criminalidade, a ciência, a pesquisa, o estudo, a técnica, para avaliar o que está acontecendo, para dali sair um documento de enfrentamento. Não, nunca houve isso. Nunca o Estado colocou em Itabuna um aparato para saber por que determinado bairro é mais violento. Por que em determinados bairros as pessoas não podem transitar depois das 20 horas? Por que tantos assassinatos acontecem aqui em Itabuna sem autoria identificada? Por que as pessoas estão com medo de sair à noite?
são indagações cujas respostas viriam se tivéssemos, através do governo do Estado, uma política pública voltada para que nós tivéssemos um retrato. Porque o que nós temos hoje são dados. São dados que dizem que Itabuna, mês a mês, tem acrescida a sua quantidade de vítimas da violência. E todo tipo de violência. Se você observar, os assaltos, eles são constantes. Aqui quase todo dia se roubam motos, se furtam motos, motos que são os seus proprietários ficam temerosos de deixar na porta de casa porque não sabem se depois vão encontrar seu automóvel, a sua moto no mesmo lugar. Enfim, são pessoas vítimas, por exemplo, da violência doméstica. Nós temos uma delegacia, ainda bem que houve uma reforma recentemente da delegacia. A delegacia estava num lugar inóspito para a visitação das suas vítimas. Ela parece que foi transferida para o complexo policial. Enfim, parece que foi um lugar mais adequado para a sua existência, né? Sua fixação, sua implantação. Mas a violência doméstica, aqui nós temos uma tal de ronda, Maria Penha, que eu não entendo como esse projeto funciona, não entendo ronda, a viatura fica passando pela cidade e eventualmente acontece uma ocorrência, aí há o flagrante. Eu não entendo bem como é que funciona, mas eu creio que não seja essa a solução. Delegacia da mulher, de amparo à mulher, delegacia especial de amparo à mulher, que não funciona final de semana, é como se fosse um bico de freira. Para que está ali? Se normalmente, embora eu não tenha conhecimento de um estudo sobre esse assunto, mas a suspeita, a noção que eu tenho sobre o assunto, é que a violência doméstica, ela acontece muito aos finais de semana. Talvez em quantidade maior, incidências também maiores, se comparado aos dias chamados normais, os dias úteis da semana. Porque nos finais de semana, a partir de sexta-feira, existe a questão da bebedeira, né? Muita cachaça, muita gente que sai de casa numa sexta só volta no domingo, no sábado só volta no domingo, e tudo isso acaba desencadeando desentendimentos e conflitos no final de semana. Então, delegacia especial de atendimento à mulher deveria funcionar 24 horas, mas sobretudo nos finais de semana. Não tem sentido DEAN fechada aos sábados e domingos, e feriados e feriadores. Não tem sentido. Então a política do faz de conta. Olha, coloca ali aquela delegacia especializada de atendimento à mulher, é para a gente falar para o público do gênero feminino de que nós temos preocupação com ele. Não, isso não existe. Isso não funciona. Uma delegacia especializada para menores infratores. Itabuna não tem. Não tem. Sequer tem uma acomodação para aprisionamento, né, para apreensão de garotos, de garotas que cometem crimes. Quando existe aqui um crime envolvendo menor de idade, ele normalmente é recambiado imediatamente para Salvador, porque em Itabuna, em Ilhéus, nas cidades daqui do sul da Bahia, nós não temos uma delegacia, uma cadeia, um presídio para menores infratores. Nós não temos. Né? Não temos também um cuidado com os infratores que são acima de 70 anos. Não temos absolutamente uma preocupação do Estado para alguns segmentos do crime, como também não temos para as vítimas. As vítimas estão desguarnecidas. Não há uma política do governo do Estado voltada para preservar as pessoas, cuidar do cidadão, cuidar das pessoas. Itabuna está carente disso. Mas Itabuna está carente de mais viaturas policiais. Certa feita, participando de um evento sobre segurança pública, eu ouvi um tenente-coronel, que era comandante na época aí do 15º Batalhão de Polícia Militar, reivindicando a doação de 3 viaturas pela prefeitura. E aí eu usei da palavra dizendo que aquela era uma demanda que não cabia ao governo municipal. Né? Segurança pública é a responsabilidade do Estado. O que a prefeitura pode fazer para contribuir com a segurança pública é fazer com que as ruas sejam asfaltadas, para que as viaturas tenham melhores condições de perseguição a bandidos. Ruas iluminadas, para que as pessoas estivessem mais atentas, né, ao redor, aos acontecimentos que os circundam. A gente precisa da prefeitura cuidando do seu aparato municipal, suas escolas, postos de saúde, é onde entra a Guarda Civil Municipal, né, a Polícia Civil Municipal, né, o trânsito, né, a Guarda de Trânsito. A prefeitura entra nesse contexto, mas no que diz respeito à segurança preventiva e ostensiva, esta segurança é de responsabilidade direta do governo do Estado. Não cabe a prefeito
comprar viaturas. E eu falei isso. Daria improbidade administrativa. Eu faria questão de entrar na promotoria exigindo a condenação do prefeito por doação de viatura para a Polícia Militar. Naquele momento, a delegacia de Buerarema estava passando por uma reforma através de um consórcio feito pela Prefeitura de Buerarema, a Prefeitura de São José da Vitória e não sei se de Una, alguma coisa assim. Né? E naquele momento, eu vou fazer a rádio, eu já criticava, não cabe a Prefeitura nenhuma reformar a delegacia de polícia. Não cabe à Prefeitura fornecer combustível para viaturas policiais. Não cabe à Prefeitura garantir a alimentação dos policiais. Isso é responsabilidade do Estado. Sabe aquelas prefeituras que promovem festa de São João, carnaval, micareta, grandes festivais? A Prefeitura é condicionada, é obrigada a fornecer alimentação e bebidas, né? Suco, refrigerante, para os policiais. Isso é função do Estado. A Prefeitura vai, por exemplo, São João, a Prefeitura vai contratar as bandas, vai contratar a estrutura de palco, de iluminação, enfim. Mas a segurança pública tem que ser de responsabilidade exclusiva do Estado, porque ali vão estar concentradas 50, 60 mil pessoas e o Estado tem dever de proteger essas pessoas, não é a Prefeitura. A Prefeitura pode ou não promover o evento. Uma vez decidida pela realização do evento, cabe ao Estado intervir no sentido de garantir a todos os participantes a segurança de ir e vir, de estar naquele lugar sem a vulnerabilidade de um conflito, de uma briga, de uma tentativa de assassinato e, quiçá, também de homicídios, porque a gente sabe que muitos eventos desses acabam tendo desfecho de tragédias contra a vida humana. Então, cada qual no seu quadrado, se isso estivesse efetivamente acontecendo, nós não teríamos problemas. Ou pelo menos os problemas seriam minimizados. Né? Mas não, porque o dinheiro que a Prefeitura paga para, por exemplo, 800 policiais durante o evento, e não é um dinheiro pequeno, é o mesmo dinheiro que poderia servir para que os postos de saúde estivessem com mais demandas, ou mais dispensamento de medicamentos, né? Que fosse mais dotado de equipamentos, quem sabe até contratação de mais profissionais de saúde. Uma reforma, quem sabe, então, porque não é pouco dinheiro. Você alimentar 800 policiais durante um evento festivo é muito dinheiro, e é dinheiro que deveria ser suficiente para outras situações. Aí o Estado, que é um Estado que, só para você ter uma ideia, é só de Itabuna em apenas dois impostos, né, ICMS e IPVA. ICMS, o município fica só com 25%, e o IPVA, o município fica só com 50%. Então, esses impostos que a gente paga para o Estado, mais de 12 milhões por mês, é justamente para o Estado financiar essas intervenções, para que nós tenhamos uma cidade com melhor qualidade de vida para a sua população. Nós vamos permanecer com esse assunto depois do intervalo. Coisa muito rápida. É um pé lá e um pé cá. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG.
Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Eu sou o Val Cabral, aqui no programa Olho no Olho, TV Itabuna. Como nós estávamos conversando, a questão da segurança pública, ela implica em consequências que são muito prejudiciais à sociedade. Porque qual é a empresa que vai querer se instalar no município que é considerado um dos mais violentos do Estado? Que a empresa tem que preservar seus trabalhadores. As empresas têm que contar com a participação dos seus trabalhadores nas atividades diárias. Mas isso não acontece, a empresa não vai ter interesse, na medida que ela tem dificuldade de compreensão do porquê que está acontecendo. Que a violência não está tendo resposta do Estado. As pessoas estão temerosas e o Estado parece que está pouco se lixando para isso. Não tem, como eu falei anteriormente, não tem absolutamente nenhuma estratégia, nenhum estudo. Eles até sabem aqui quais são os bairros. Me falaram uma certa feita que determinado bairro, eu não quero citar bairro para não haver um estigma sobre o assunto, ou sobre a localidade. Mas eles me falaram recentemente que determinado bairro, próximo do centro da cidade, era o mais violento da cidade. E eu contestei, não tem sentido. É um bairro de classe média, é um bairro que não é um bairro, sabe? Não que a violência esteja intrinsecamente ligada à pobreza, longe dessa situação, mas é óbvio, né, que naquela informação não condizia com os fatos na minha concepção. Acho que não tem, havia ali nesse bairro eu nunca vi falar, por exemplo, de toque de recolher, de que determinada facção criminosa é que manda na localidade, não. Então, eu não gostei muito do que eu ouvi em relação ao mapeamento que a própria polícia faz sobre os bairros mais violentos da cidade. Eles me alegaram que esse bairro é tido como mais violento porque ele é passagem para outras comunidades de periferia. Aí nós temos também diversas situações, e as violências são muitas, a gente fala aqui da violência doméstica, do feminicídio. Feminicídio, nós temos diversos casos aqui, que talvez seja a parte mais temerosa, né, mais tenebrosa da violência, é a questão da impunidade. Nós temos diversos crimes do rol dos insolúveis, vários. Eu estou assim, creio que há mais de 10 anos, cobrando da justiça, cobrando da polícia, a elucidação do desaparecimento da estudante Clébia Lisboa. Talvez eu seja o único profissional de comunicação que ainda está batendo nessa tecla. E olha que eu não tinha nenhum relacionamento com essa estudante. Não creio que eu tenha visto ela em algum lugar. Com certeza nunca conversei com ela. Mas assim como foi Clébia, podia ser uma filha, uma irmã, uma vizinha, uma amiga, porque simplesmente a moça sumiu, desapareceu. No dia que antecedia o Réveillon, ela saiu para comprar uma sandália, né? E o interessante é que a investigação aponta para uma perspectiva de muita facilidade na elucidação do crime, mas até hoje ela está no rol dos insolúveis. Sabe-se que ela saiu, sabe-se que ela pegou um táxi no Pontalzinho, sabe-se que o táxi deixou ela no São Caetano e nunca mais foi vista a menina. Tem uns 10 anos isso. Aí quase nesse mesmo tempo, a professora Rai Luciene, também no mesmo rol dos insolúveis, uma professora de 4 meses grávida. E uma coisa que me deixa assim, tipo, sem entender essa política baixa, política mesquinha, é que alguns partidos, sobretudo o partido de esquerda, né? PSOL, PCdoB, PT, eles ficam muito... Quem matou Marielle? Marielle foi uma vereadora do Rio de Janeiro assassinada pelos milicianos, né? Ela vivia no local de risco, porque ali era dominada pelo PCC, o primeiro comando da capital, alguma coisa assim, e ela denunciava muito esses criminosos. A polícia criminosa, a polícia bandida, as facções, os traficantes, os líderes, ela era muito combativa nisso. Ela acabou morta, creio, por consequência dessa atividade dela, que é uma atividade de risco. Você fazer um enfrentamento contra policiais bandidos e contra facções criminosas é um risco que você corre, enorme, muito grande.
Pois bem, ela foi assassinada. Aí ficam esses partidos querendo dar uma conotação política a um caso policial, perguntando quem mandou matar Marielle. Aí eu me encontrando com um dirigente recentemente, né, do PSOL, e naquela campanha que matou Marielle, né? Aí eu chamei e falei, meu querido, eu quero somente salientar que a gente está também movido dessa exigência de que o crime de Marielle, da vereadora Marielle e do seu motorista, sejam crimes desvendados nas suas autorias de mandantes e de praticantes, né, dos assassinatos. Mas nós temos casos aqui em Itabuna, bem próximo, eu nunca vi você se manifestar sobre eles. Eu nunca vi o seu partido, nunca nenhum desses partidos, a PT, PCdoB e PSOL, nunca nenhum deles fez um pronunciamento, um dirigente desses partidos, né, uma nota pública, uma ação, sabe? Uma fala na Câmara Municipal através de seus vereadores, um manifesto na tribuna da Assembleia Legislativa através dos seus representantes, deputados estaduais, ou no Congresso, né? Eu nunca vi um político desses que estão intrepidamente defendendo a elucidação do assassinato ou do mandante, né? A identificação do mandante de Marielle. Eu nunca vi um ato só protestando pela impunidade ligada a esses crimes, né? Teve também o Genivaldo, o Genildo Lacerda, pai e filho. Genildo Filho, Júnior, e o pai Lacerda também. Eles também foram assassinados. E o pai foi assassinado porque, como a polícia não estava dando resposta na investigação do crime que o filho foi vítima, ele passou a fazer a investigação, morreu por causa disso. A polícia não fez a parte dela, o pai, indignado pela impunidade, começou a fazer a investigação e, como consequência, também foi morto. E os dois crimes, envolvendo pai e filho, estão até hoje sem identificação de suas autorias. Então nós temos que ter esse tipo de percepção também, né? Nós temos que ter pertinência naquilo que a gente faz de política, sabe? Nós não vamos combater a violência em Itabuna colocando como paradigma ou como exemplo, né, uma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outro estado, que aqui nós temos coisas piores. A professora Raí Luciene estava 4 meses grávida, né? Tomou um tiro na porta de casa, foi atender alguém atirou, saiu correndo, e até hoje, nada. Nunca se houve uma investigação conclusiva a respeito do homicídio envolvendo a professora Raí Luciene. O sindicato dos professores, que faz greve e que faz paralisação, nunca vi do sindicato um manifesto cobrando, né, a elucidação desse crime. Nunca vi o sindicato dos professores. E olha que nós temos 2 sindicatos de professores aqui. Nenhum dos 2. Nenhum dirigente. Eu trabalho em comunicação desse tempo todo e nunca recebi a visita de alguém cobrando da polícia, da justiça, uma intervenção para que a professora Raí Luciene não tivesse ali um desfecho do que efetivamente aconteceu. E quem foi? E por que foi? A menina, a estudante, Kleber Lisboa, e olha que esse dirigente com o qual eu travei essa conversa, ele é professor. Então ele tinha 2 situações ali para ter uma preocupação focada no que acontece em Itabuna. Uma professora, Raí Luciene, assassinada, e até hoje, crime insolúvel, e nós tínhamos também o assassinato, que com certeza absoluta ela foi morta, da estudante Kleber Lisboa, estudante universitária. 2 mulheres, 2 histórias, 2 caminhos distintos, mas que se bifurcam na educação. Professora e aluna. E o professor, dirigente de partido de esquerda, preocupado com quem mandou matar Marielle. Tudo bem, não sou contra, sabe? Mas por que nesse contexto também não colocou a estudante, a professora de Itabuna? Por que o interesse só de Marielle? Sendo que esse professor nunca deu bom dia a Marielle, nunca viu Marielle. Não sabe sequer em que bairro morava Marielle. Então são as hipocrisias no entorno da insegurança pública que não resultam em soluções para os problemas. Porque esses partidos, a PT, sobretudo PT e PCdoB, são governo há 17 anos na Bahia. Há 17 anos. Não disseram para que veio até agora em relação a Itabuna, no contexto da segurança. Porque cada ano que passa, né, nós não temos soluções para os problemas da insegurança, né? Se gasta mais em Itabuna com propaganda do governo do Estado do que com segurança pública. Aí você não vai ter solução nunca do problema. É por isso que os raios, as facções criminosas estão mandando e desmandando na cidade.
Mas as pessoas estão temendo muito mais, sabe? A presença da polícia na periferia do que do bandido. Infelizmente, o que acontecia lá no Rio de Janeiro e São Paulo parece que está sendo replicado aqui em Itabuna. As pessoas estão se sentindo mais seguras com as facções criminosas do que com a polícia. Porque quando a polícia vai na periferia, pode ter certeza absoluta que ela não vai como polícia. Trata preto, pobre, povo da periferia, já como se fosse bandido. O bandido, às vezes, não é tratado como bandido pela polícia quando vai para a periferia. Mas basta o jovem estar sentado num passeio, conversando com a garota, com outro amigo e tal. Primeiro, eles chegam chamando de vagabundo, às vezes até dando umas burdoadas, espanca a juventude. Esse é o retrato. Trabalho de comunicação há 40 anos, e eu sei que isso é um fato, né? A polícia que vai para um determinado... Eu vou evitar de falar nome de bairro, mas se aplica a qualquer bairro de periferia. A polícia que vai, o policial que vai, por exemplo, à noite, no bairro tal da periferia, é o mesmo policial que vai no Góes Calmon, que vai, por exemplo, no Cidadele, no Jardins Acácias. É o mesmo policial. O comportamento é que é diferente. O policial que vai, por exemplo, na periferia, quando vê o preto e o pobre sentado na escadaria, no passeio, já chega arrepiando, já chega chamando de vagabundo, mandando encostar na parede, chute na perna para o sujeito abrir as pernas. Se o sujeito disser que é trabalhador, ele já recebe a bordoada no meio do pescoço, sabe? Não pode se dirigir ao policial para absolutamente nada. Qualquer coisa que ele fale ali já é motivo de soco, de chute. Sabe? A polícia é assim, a polícia. E infelizmente é a maioria. Neste caso, infelizmente é a maioria. Só que esses mesmos policiais, aí eu boto no plural, esses mesmos policiais, quando chega no Cidadele e vê o jovem na mesma situação, sentado, eles dão primeiro boa noite, cidadão. É assim que eles fazem. Não deveria ser um padrão? Por que encarar o preto e o pobre como bandido? Por que tratar o trabalhador de periferia, né, de maneira distinta, diferente? Às vezes o cara que está lá no Cidadele, o jovem que está no Cidadele, né, no Góes Calmon, talvez aquele ali que é o traficante, que é o homicida, que é o bandido. Mas, infelizmente, há um padrão na polícia. Né? Eu não quero dizer com isso que a polícia é ruim. Longe de mim. Imagina uma sociedade sem polícia. Muito pelo contrário, eu quero com polícia. Mas polícia agindo como polícia e não agindo como bandido. Porque, repito, a polícia que vai na periferia não é a mesma polícia, não tem a mesma conduta, não tem o mesmo procedimento da polícia quando chega em bairros de jovens ricos, de jovem de classe média alta ou classe alta. A conduta é completamente distinta. E não é essa polícia que nós queremos. Nós queremos uma polícia que seja respeitada e não temida. Mas nós sabemos da importância da polícia. Eu tenho um tio tenente-coronel, eu tenho irmã tenente, eu tenho um primo sargento, eu tenho vários familiares que são policiais. E sei que na polícia a maioria é de servidores públicos respeitáveis, abnegados pela segurança pública. Eu sei disso. Eu diria até que mais de 95% dos policiais são pessoas dignas de serem respeitadas e não temidas. São pessoas merecedoras do nosso aplauso pelo relevante serviço que presta a nossa garantia física e material. A polícia tem essa imagem comigo, gosto e respeito a polícia. Agora, infelizmente, como todos os segmentos, né, é assim também com nós, telejornalistas, com nós, radialistas, nós, profissionais de comunicação, no nosso meio também existem bandidos, gente horda, gente ruim, isso é um fato, todo segmento tem isso. Às vezes até numa família, você tem um filho que é policial, né, direito, bom, e já tem outro que é traficante. Até na família você vê essa diferença de comportamento. Não seria diferente da polícia. Então a polícia também tem muitos bandidos fardados. Só que cabe à polícia, e a polícia tem feito isso todo ano. A gente tem noticiado aqui de policiais que são afastados, né, que são demitidos da polícia por conta de comportamentos abusivos, né, de truculência e de violência. Que a polícia não é para causar violência, é muito pelo contrário. A polícia é para evitar a violência. Então, a insegurança tem todos os ingredientes, mas tudo focado na falta de uma ação do Estado. O Estado não está dando para a periferia de Itabuna as condições de tranquilidade para os seus residentes. Esses
condomínios populares, né? Minha Casa Minha Vida, Brasil Verde e Amarelo, agora estão vindo aí quase 700 moradias. O governo coloca essas pessoas na periferia, em lugares distantes, como se as empurrasse à própria sorte. Esse condomínio não tem segurança, não tem um aparato de saúde pública, não tem escola, não tem nada do Estado, só tem a casa. O transporte, ele é assim, de hora em hora, e quando às vezes não vai. À noite, quem mora, por exemplo, no São José, no Jubiabá, em várias dessas comunidades populares, quando dá 10 horas não pode mais sair porque não tem mais ônibus. É como se as pessoas tivessem sido confinadas àquele espaço, né? É uma segregação. Olha, vocês são pobres, vocês têm que ficar à margem da sociedade, você não pode ficar próximo do centro. É como se o governo tivesse dando o recado, né? Para esse tipo de situação. Então, até os equipamentos, né? Eu estava ontem no evento, no Teatro Candian Doria, e aí está abordando um assunto sobre segurança e sobre comodidade, acessibilidade. E a gente estava admirando aquele equipamento, né? O Teatro Municipal, realmente é uma coisa muito bonita, mas que poderia ser construída aqui no terreno dos Kaufmanns, na Princesa Isabel, quase que sendo a cidade. Ou seja, a acessibilidade para pobres, para pessoas populares, né? Seria facilitada. Aí não, aí bota o teatro no lugar onde o pobre vai ter que ter ônibus para ir. Aí depois de 10 horas não tem mais ônibus. Ou seja, se vai assistir uma peça de teatro, um show de dança, um festival de música, coisa parecida, essa programação tem que acabar no máximo 9 horas. Porque se deixar para o último ônibus, e se forem, por exemplo, 300 pessoas, um ônibus só cabe no máximo 40, né, 60 pessoas. Aí muita gente vai ter que se deslocar de pé. Imagine, sair de pé do bairro Nossa Senhora das Graças, parece que é o nome daquele bairro, né, ali nas imediações do hospital de base. Essas pessoas vão ter que se deslocar dali até, por exemplo, a Califórnia, de pés, depois das 10 da noite, em situação de vulnerabilidade climática e de segurança pública. Eles vão sair 10 horas de lá e vão chegar em casa 2, 3 da manhã. Sendo que no dia seguinte, cedo, 7h30, 8 horas, já está trabalhando. Então não dá para entender por que aquele equipamento foi para aquele lugar, né? Sendo que no centro da cidade, bem próximo, nós temos ainda terras vastas, né? Aquele complexo dos Kaufmanns, né? Tanto na margem esquerda quanto direita da Princesa Isabel, são espaços que estão sem utilidade. Esporadicamente um parque de diversão, um circo é montado numa margem da pista, a outra está vaga. Ali sim deveria ser construído. Essas 700 casas que estão vindo, deveria ser ali, que tem espaço. Há abrangência territorial para a construção de 700 moradias ali. Por que não faz ali? Porque basta desapropriar terrenos cuja dívida, sobretudo de IPTU com a prefeitura, já deve ser quase o preço do terreno. Que é sabido que os Kaufmann, há muitos anos, bota aí umas 3, 4 décadas, não sabe o que é pagar imposto territorial. Consequentemente, a dívida desse espaço com a prefeitura é muito grande. Basta desapropriar e doar para o governo federal, o governo do estado, ali implantar moradias populares. Aí sim, aí o estado vai estar fazendo inclusão social, justiça social. Vai colocar as pessoas a 5 quilômetros do centro da cidade, 8 quilômetros do centro da cidade, sem dar naquele espaço as condições de qualidade de vida, como prédios escolares, postos policiais e de saúde, condições viárias de acessibilidade, transporte garantido para os trabalhadores. Isso é desumano. Isso é criar um feudo de pessoas desassistidas, pessoas menosprezadas, abandonadas, tratadas como números, simplesmente jogadas ali na sarjeta da falta de serviço. Não que os lugares, as casas são boas, né? O asfalto eles levam, tudo perfeito. Mas não adianta você ter uma boa casa se você não tiver um bom transporte. Não adianta se você estar numa boa localidade, se a localidade não tiver um posto de saúde, não tiver um colégio, não tiver um posto policial. Você tem que ter todo um aparato, né, de assistência social, né, para que as pessoas não precisem sair dali, né, porque ali mesmo já vão ter toda essa situação. Inclusive
como a prefeitura tem essa política de prefeitura nos bairros, levar esporadicamente, né, todas as suas condições para que as pessoas possam dirimir dúvidas, resolver problemas de impostos, recorrer às questões oficiais, tudo ali na sua localidade. Nada disso existe nessas comunidades. Olha, em Ilhéus tem um projeto Minha Casa Minha Vida que, na verdade, é no Banco da Vitória. É quase em frente ao Hospital Costa do Cacau, quase em frente. Um lugar distante, a uns 8 quilômetros no mínimo de Ilhéus. Imagine, se a pessoa está passando mal, né? O Costa do Cacau é um outro exemplo. No centro da cidade, até se deslocar ao Costa do Cacau, a pessoa já entrou em óbito ou agravou a situação. A mesma coisa relacionada a quem mora naquele condomínio em frente ao Costa do Cacau, Hospital Costa do Cacau. Né? O deslocamento para o trabalho, para serviços outros, né? Para atendimento médico, coisa parecida, vai ser um inferno. A vida vai ser difícil para essa gente, porque o governo colocou elas para morarem em lugares distantes demais. Então não dá para entender por que o governo não faz o que é óbvio. Porque quando o governo não faz, a própria população faz. Já que eu estou falando em bairros assim distantes, eu vou citar aqui o Teotônio Vilela, em Ilhéus. Há uns 30 anos, mais ou menos, houve uma invasão ali, né? Na entrada, para quem sai de Itabuna para Ilhéus, lado direito, uma invasão começou com algumas poucas casas, umas 20 casas, barracos, né? Hoje, Teotônio Vilela é o maior bairro de Ilhéus. Teotônio Vilela hoje é maior do que, por exemplo, Barro Preto, Itapé, São José da Vitória. É uma comunidade enorme, mas que surgiu de uma favelização. Surgiu de alguns barracos, alguns poucos barracos, não mais do que 20, 30, e que foi crescendo, de repente o povo tomou conta daquilo ali. Né? E o povo ali fez escola, o povo ali fez açougue, farmácia, boutique, lan house, tem tudo. É uma cidade. Tem muitas cidades aqui do sul da Bahia que não tem o que o bairro Teotônio Vilela possui. Então por que o Estado não faz isso nesse novo condomínio? E aí é onde vem a questão da segurança, ou da insegurança pública, já que o assunto nosso é violência nas cidades. Porque quando o bandido vê que o Estado está ausente, ele vai mandar. É ele que vai ser o coronel, o comandante, é ele que vai disciplinar, é ele que vai dizer, inclusive, se aquele indivíduo deve permanecer morando ali. Caso contrário, eles invadem a residência e botam a família para fora, que isso acontece muito, todo mundo sabe disso. Imagine para a cabeça de um pai de família, ter que sair da cidade, do bairro, porque alguém lá da facção criminosa encascatou que ele é informante da polícia. Ou seja, chega lá de madrugada, bota a família para fora, só com a roupa do corpo, né? E se apodera do recinto ali, se apodera da casa. Outros que obrigam trabalhadores honestos, né, a guardarem drogas, porque sabe que se a polícia der uma batida na casa dele, não vai encontrar nada. E também não vai no vizinho ou numa outra residência, até por saber que ali é um trabalhador, é gente honesta. Aí o que é que os bandidos fazem? Pega a droga, pega a arma e obriga, né, aquele morador a guardar esse material. E ele que não guarde. Então é esse o Estado que nós não queremos para a Bahia. Nós não queremos um Estado que a propaganda diz que está tudo bem, está tudo maravilha, porque a experiência do cotidiano mostra o contrário. Quem assiste a propaganda do governo do Estado na televisão e conhece a realidade diária da Bahia, não vai acreditar nunca nessa propaganda. Nunca. Porque eu duvido muito que o governador tivesse coragem de passar pelo menos 2 dias como uma pessoa comum, sem se identificar como governador, em qualquer bairro de periferia em Itabuna. Duvido. Duvido que ele chegue num dia, alugue lá um barraco, compre um barraco, ou construa um barraco, e passe só 2 dias. Duvido muito. Duvido. Ai, como eu gostaria que isso acontecesse. Como eu gostaria que, por exemplo, o Jerônimo Rodrigues, atual governador do estado da Bahia, que é uma pessoa desconhecida, se Jerônimo chegar, por exemplo, na Avenida do Cinquentenário, ele vai percorrer sozinho. Ele bota uma roupa comum, sabe? E ele vai percorrer. Algumas pessoas, então, parece o governador. Algumas pessoas até vão dizer que parece. Mas 90% vai tratar como uma pessoa comum. Ele é um mero desconhecido, embora tenha sido recentemente eleito pelos baianos governador do estado. Então, olha como eu queria que ele viesse aqui, ficasse só 2 dias. Eu não tenho dúvida que o Estado iria intervir para que nós não tivéssemos essa realidade. Como eu falei da Cinquentenário,
Agora são 9h48. Você que está me ouvindo, meu amigo cidadão, minha amiga cidadã, se você for agora na Cinquentenária, se você sair do Jardim do Ó até o canal Lava Pés, você vai percorrer 1.300 metros, mais de 1 quilômetro. E eu posso lhe assegurar que você não vai ver quatro policiais. Se vê, se muito você vê, são 4 policiais. Como agora está cedo ainda, eu não diria agora, eu digo umas 9h, umas 8h30, talvez até você visse 8 policiais. Mas como? Porque 8 policiais vêm ali para a Praça Dame, que é quase o centro, né, daquela via pública, para dali ser dispersado. Para onde vão os policiais? Vão para os cartórios, vão para o fórum, vão para os bancos, né, repartições públicas federais, estaduais. Policiais não vão para a rua. Muito raramente você vê policial na rua. Muito raramente. A polícia, quando aparece, é depois que acontece um crime. Meia hora, 1 hora, 2 horas depois. A polícia tem que ser ostensiva. O 15º Batalhão deve ter aí no mínimo 800 a 1.000 policiais. Só Itabuna porque ele atende a vários municípios. Cadê esses policiais? Vá agora, faça um teste. Se não quiser ir agora, vá às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 10 da manhã, 11 da manhã e percorra. Faça um teste. Pegue sua moto, seu carro, andando mesmo. Saia do Jardim do Ó, vá até o Lava Pés, 1.300 metros. Não vai encontrar 4 policiais. Como é que você vai ter segurança numa cidade dessa? E se você for para Roberto Santo, que é uma avenida que corta o Bar da Conceição, o Bar de Zizo, e vai até o São Pedro, São Caetano, enfim. Não é que você não vai ver polícia mesmo. Né? Na Bionor Rebouça, que é outra via extensa, né? Você sai já, colando ali a Avenida de Ilhéus e vai até o bairro Santo Inês, você não vê polícia. Você não vê polícia, sabe? Você não vê polícia na periferia da Bahia, de Itabuna. E como é que você quer ter segurança numa cidade sem polícia? Se é o Estado, através do policial, que garante para aquela localidade a segurança. Então, quando não tem polícia, quem é que manda? Quem manda são os bandidos, são as facções criminosas, as organizações que aprontam, né? que desarticulam, que amedrontam, que perseguem, que ameaçam. Essas organizações é que estão fazendo a segurança. Se você chegar num determinado bairro, ali naquela comunidade, o raio que manda lá, o raio A, o raio B, que manda naquela comunidade, não permite que aquelas pessoas daquela comunidade sejam importunadas. Não permite que pessoas roubem ali, que pessoas façam barulho nos bares, né? Que pessoas tenham indisciplina comportamental naquela localidade. São as facções criminosas que estabelecem essa situação. Elas se tornam perigosas na medida em que essa comunidade é visitada por outras pessoas que não são da comunidade. Mas você chega, por exemplo, no condomínio tal, né? Ninguém vai mexer com ninguém lá, porque o raio lá, criminoso, a organização, não permite. Que é maluco de mexer numa garota em determinadas localidades. Ninguém é louco de fazer um negócio desse, mesmo morando no bairro. Eles exigem disciplina. As organizações criminosas exigem que os moradores ali não roubem, não matem, não façam barulho, não perturbem a vizinhança, não permitem que marido bata em esposa, jamais que filho bata em mãe. Vai um filho bater em mãe na comunidade dessa? Não é a polícia que vai resolver isso, não. É o tribunal do crime. Então, por isso que a violência, paradoxalmente, não é maior. Porque o Estado não está presente, a polícia não está ali. Aí quem manda são os bandidos. Existem leis que são institucionais, baseadas no Código Penal, na Constituição Federal, e existem lei do crime. Quando o bandido chega no presídio por ter estuprado uma criança, ele já foi sentenciado. Ele já foi processado, já foi investigado, já foi sentenciado, e aí os criminosos, que normalmente sabem através da imprensa, que determinado bandido que matou uma criança, estuprou uma criança, vai chegar. O que é que eles fazem? Ficam só esperando a chegada desse indivíduo. Mas a sentença já foi dada. Normalmente ele é morto. Estuprador é morto, é estuprado. Maticida, o indivíduo que mata a mãe, chega lá, ele não tem vida longa em presídio, porque já existe lá um tribunal. Ele já foi sentenciado. O período de sentença é a chegada do bandido até o pátio do presídio. Eles chegam, ficam numa cela de chamado reconhecimento,
passa ali uma semana, 10 dias no máximo, mas aí o Estado tem que botar ele no pátio. O pátio é onde ficam todos os bandidos. Aí ele vai se misturar a bandidos que são intolerantes para criminosos que estupram, que matam mãe, né? Que são estupradores de crianças, sobretudo. Então a sentença já está feita, já era. Alguns até pedem para morrer, porque sabe que a morte vai ser dolorosa e vai demorar para acontecer. Ele vai ser torturado, vai ser desmembrado, é um negócio horrível, cara. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o bandido seja aprisionado, ele seja investigado, processado, condenado e preso e pagar ali pelo crime que ele cometeu. Aí depois de estando lá na sentença, cumprindo a sentença, o Estado tem que dar para aquele indivíduo condições de ressocialização. E de qualquer forma ele vai ter que voltar para a sociedade. Então a gente não pode abandonar esse tipo de gente. Tem que sair dali para aprender que o erro é humano. O que pode levar a gente para um presídio são muitos fatores, muitos. Mas, uma vez estando lá, o indivíduo tem que aprender que aquele não é um caminho promissor. Receber até aquilo ali como aprendizado de vida. Só que o Estado não dá condição. Aí o cidadão sai de lá mais furioso. O bandido que entrou como ladrão, sai como ladrão, mas também sai como assaltante, como traficante, porque é degenerativa a situação. Então a segurança tem um conjunto de ações que estão acontecendo sem que haja uma intervenção do Estado. Por isso, essa violência toda. Violência doméstica, violência contra a criança, contra idosos. Que coisa terrível, violência contra a criança, contra idosos. Toda violência, ela tem que ser condenada. É abominável todo tipo de violência. Mas quando a violência é praticada contra pessoas indefesas, pessoas enfermas, acamadas, são vítimas de abuso, de agressividade, de xingamentos, porque a violência não é somente murro, soco, tiro e facada, não. O marido que xinga a mulher, o marido que estica o cabelo da mulher, que dá o empurrão, está praticando violência, covarde. Então cabe ao Estado fazer com que essa violência seja combatida, para que as facções criminosas não dominem a área, não estabeleçam a ordem na localidade, independentemente do seu resultado. Porque bandido é bandido, e bandido bom é bandido preso. Polícia boa é a polícia que faz segurança pública e não amedronte a comunidade. Que hoje as pessoas não estão respeitando a polícia. As pessoas estão com medo da polícia. E polícia não é para ser temida. Polícia é para ser respeitada. Então, para tudo isso, precisa de uma intervenção do Estado. É o Estado que define as regras, porque as regras já estão estabelecidas, ou seja, é o Estado que opera as regras. E essas regras não têm sido operadas porque está faltando ciência, está faltando poder bélico, está faltando equipamentos, está faltando viaturas, está faltando policiais qualificados, qualificação do agente público de segurança, está faltando preencher lacunas de alguns segmentos que estão desguarnecidos, como o jovem, como eu falei aqui, o público infanto-juvenil, como as pessoas idosas, né? E está faltando também uma ciência mais dentro da ciência da criminologia, né? Você pesquisar, eu assisto Investigação Discovery, eu fico impressionado como a polícia norte-americana, canadense, dos outros países, trabalha essa coisa da investigação. Eles descobrem mesmo, não existem crimes insolúveis em lugares, em países de primeiro mundo. Porque a polícia lá efetivamente é polícia. Aqui, infelizmente, o Estado não deixa a polícia ser polícia. E às vezes até tem um policial que quer trabalhar, que é abnegado pela causa da segurança, mas aí falta equipamento, falta o insumo, né? Falta as condições de acessibilidade. Enfim, ele acaba ficando de braços cruzados, né? Sem poder dar prosseguimento à sua capacidade intelectual e técnica para desvendar aquele crime. Por isso que nós temos de 10 crimes em Itabuna, no mínimo 9. Nós temos 90% aí dos crimes no rol dos insolúveis. Isso não pode acontecer, porque isso é gerador de impunidade. Cada vez que acontece numa localidade um determinado crime, aquilo estimula outros jovens a também praticar. Se deu certo, por que hoje a imprensa não tem mais divulgado, por exemplo, a quantidade, o volume, né, do que foi subtraído no assalto? Justamente para não estimular.
Tem bandidos que assaltam ônibus, vou dar um exemplo. O que é que ele rouba ali? Um celular. O que é que ele rouba ali? Alguns poucos reais, porque ali dentro do ônibus estão trabalhadores. Às vezes até a maioria de salário mínimo, não tem dinheiro, né? Então, mas de vez em quando tem uns sendo mortos aí. Alguns outros sendo presos. Então, quando há uma punição, quando há um desfecho contra, né, o bandido, outros jovens que gostariam ou que até estariam motivados a trilhar esse caminho do mal, acaba sendo desmotivado. Não vai estar porque sabe que é problema. Não vai. Quando você tem uma rua com polícia, o bandido ali não vai. Né? Uma certa feita também eu sugeri a criar aqui uma operação, porque há um equipamento, a polícia inclusive aqui em Itabuna tem isso, o carro está se aproximando, bota o número da placa, aí diz tudo do carro ali, se o carro é roubado, se o carro está sendo procurado, enfim. Né? Aqui deveria ter nas 4, né? Vias de entrada e saída da cidade, e todas elas já têm equipamento para tanto, é uma forma de monitoramento. Ninguém sai e ninguém entra sem monitoramento. Nós não teríamos com isso aí latrocínio contra taxistas, roubo de carro, vários crimes estariam excluídos dessa relação ruim que nos impõe condições terríveis de insegurança pública. Coisa simples de fazer. Nós temos a polícia, nós temos equipamento, nós temos os postos, as estruturas do posto, e a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque o governo não tem interesse. Parece que não tem interesse. Tá bom, gente? Vamos encerrando aqui o programa de hoje, agradecendo a todos vocês pelo carinho com que nos tratam e pela audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.